Nesse vídeo você vai ver o resumo completo de listas no Python. Você vai utilizar listas para fazer operações, para você manipular, e a lista é uma estrutura de dados muito interessante que é utilizada em diversas áreas da programação. Então, para você não perder, pegue seu papel, pegue sua caneta, vai pausando o vídeo, vai anotando, porque o vídeo de hoje está totalmente completo. Vamos para o vídeo, mas antes de começar a te passar o resumo completo de listas no Python, eu vou te pedir para que você dê o like nesse vídeo, que o like é uma métrica muito importante para o YouTube. Através do like você ajuda o nosso canal a atingir mais pessoas e mais pessoas conseguem ter acesso ao conteúdo de programação e tecnologia. A gente coloca vídeo todas as terças e quintas e eu sou o Thales Veloso, beleza? Vamos lá! Os elementos de uma lista no Python podem assumir vários tipos diferentes. Por exemplo, aqui eu dei um exemplo aqui, ó, de lista, que ela pode assumir vários tipos diferentes. Aqui ó, a gente vê um tipo numérico. Eu vou abrir aqui, ó, vamos lá, vou criar essa lista. Vou botar lista, vai ser igual a... Aí eu vou abrir o colchete. O colchete significa que eu estou abrindo e fechando uma lista. Essa lista aqui não tem nada. Se eu botar aqui ó, e pedir para ele imprimir a lista, ele vai dar vazio, beleza? Mas a gente vai construir a nossa lista igualzinho que está aqui no nosso exemplo, beleza? A gente vai pegar isso aqui e vai colar aqui. A nossa lista vai ser isso aqui. Essas aspas aqui o Python não aceita, as aspas do Word. Beleza, deixa eu limpar a tela aqui, ó, já coloquei a nossa lista. Se eu pedir para ele imprimir a lista, vai ter essa lista aqui, beleza? Então, a gente constrói uma lista abrindo o colchete e fechando aqui, e tem alguns elementos e ela pode assumir vários elementos. Por exemplo, o tipo 1 da lista é um tipo numérico, esse tipo aqui é uma string, isso aqui é um dicionário, isso aqui é um booleano, isso aqui é um float, é um tipo numérico com casas decimais, beleza? Então a lista ela não está restrita somente a um tipo de objeto. Ela pode ser qualquer coisa, os elementos dela podem ser qualquer coisa, inclusive também pode ser uma lista, beleza? Então, ela pode assumir vários tipos diferentes. E a gente pode acessar os elementos de uma lista a partir dessa notação aqui. Por exemplo, a gente digita o nome da lista, abre colchete e coloca o número do elemento. Esse aqui ó, é o index, esse número do elemento, vou botar aqui ó, é igual a index. A gente acessa o index e fecha. Com isso a gente consegue acessar os elementos. E lembrando também que no Python os elementos, o número do elemento começa do zero, ou seja, esse aqui é o primeiro elemento, é o 0, esse aqui é o segundo elemento, é o 1, esse aqui ó, é o terceiro elemento da lista, que é o 2, e assim vai. Então o Python ele sempre começa a contar do zero. Vamos conferir aqui ó. Se eu botar aqui ó, lista o 0, ele vai ter que me dar obrigatoriamente o número 1, e ele me deu o número 1. Se eu colocar o 2, ele vai ter que me dar aquele dicionário, ó, e me deu o dicionário. Se eu der o elemento aqui ó, 3, vai me dar aquele booleano. E eu falei também que ele assume vários tipos. A gente pode fazer o seguinte ó, a gente pode botar aqui ó, o comando type para conferir isso que eu falei ó, type. Aí eu vou colocar aqui abrir e fechar parênteses, e ó, ele é uma classe booleana. Se eu colocar o 1, olha aqui que vai dar, é uma classe tipo string, que é o A. Se eu colocar o 0, aqui ó, é uma classe inteira, pertence à classe dos inteiros. Então, deixa eu botar só o 2 aqui para você ver, que é uma classe dicionário. Então aquilo que eu falei é verdade. Os elementos da lista eles podem assumir vários tipos diferentes, beleza? Então vamos prosseguir aqui com o nosso resumo. Para a gente saber a quantidade total que uma lista tem, a gente utiliza a função len. Como assim? Bom, vamos lá, deixa eu limpar a tela aqui e eu botar aqui a nossa lista. Digamos que a gente queira saber quantos elementos existem nessa lista. É só usar o comando len, abro parênteses e escrevo a lista aqui que eu quero. Ó, e ela tem 5 elementos. Então, através desse comando len,
a gente consegue acessar o tamanho que a lista tem. Isso é importante, porque se a gente quer fazer alguma interação, a gente sabe o ponto que começa e o ponto que termina. A gente consegue entender o tamanho total da lista, entendeu? Se for uma lista gigantesca, a gente não vai contar item por item. É só a gente utilizar o comando len, que ele vai me dar o tamanho da lista, tranquilo? Os elementos de uma lista são mutáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso mudar cada elemento da minha lista. Digamos que isso aqui da minha lista, deixa eu limpar a tela aqui, ó, escrever a lista. Digamos que esse elemento aqui não é A, é B. O que eu vou fazer para mudar esse elemento? Eu vou falar que a minha lista na posição 1, que é o elemento o A, eu vou falar que é igual, a B. Fazendo isso, se eu pedir para ele imprimir a minha lista de novo, a lista, olha o que vai acontecer. Eu mudei o elemento, por isso os elementos de uma lista no Python, eles são mutáveis, diferentemente de uma tupla. A tupla, ela tem a característica de não mudar os elementos, mas isso é assunto para outro vídeo. Se você quiser saber um resumo completo de tupla, é só colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou ler um por um. Eu leio mesmo, eu leio todos os comentários que vocês colocam aqui, falou? Então vamos prosseguir. A gente pode adicionar elementos em uma lista com a função append. Como é que a gente usa esse append aqui? A gente coloca o append e o elemento que a gente quer adicionar. Por exemplo, se eu tenho essa lista aqui, lista, e eu quero adicionar uma coisa, é só botar uma lista.append e aqui o elemento que eu quero adicionar. Digamos que eu quero adicionar um nome chamado de João, igual lá no nosso exemplo. Bota aqui João e fecha aqui. Adicionou. E o append, ele vai adicionar sempre no último elemento, o último elemento de uma lista. Então, se eu der o comando len de lista de novo, agora ele não tem mais 5, ele tem 6. Por quê? Porque a gente adicionou o João na nossa lista, beleza? Então, para a gente adicionar, só a gente utilizar a função append na nossa lista. E da mesma forma que a gente pode adicionar, a gente pode excluir os elementos de uma lista. É só a gente utilizar o comando pop. A gente consegue excluir elementos de diversas formas, mas o mais comum que a gente utiliza na lista é o pop. Como assim? A gente pega assim, ó, lista.pop e aqui a gente vai colocar o index do elemento que a gente quer excluir. Digamos que eu queira excluir o B aqui na minha lista. É só eu colocar o index que o B pertence. Como assim? Lembrando que ele começa do 0, e então o index do B é 1. É só eu colocar o 1 aqui, ó, e pronto. Ele vai mostrar, ó, eu excluí o B. Agora, quando eu pedir para ele imprimir a lista de novo, ó, lista, ele não tem um B. Agora, se eu pedir para ele botar o len de lista, olha o que vai acontecer. Ele voltou a ter 5. Então, gente, esse é o nosso resumo completo de lista. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Por esse vídeo é isso. Falou e valeu!